O filme, inclusive, é o Código do Armagedon, né? E vocês gravaram até fora do Brasil. Fora do Brasil e nem me lembra. Um dos O Daniel lugares... produziu. Vocês dois atuaram no filme e Sim. o Daniel também produziu, né? Isso, o roteiro é dele, a direção é dele. Então pensa. Aí, por exemplo, um episódio do filme, nós fomos gravar no Egito. Tipo, uma semana de gravações no Egito. Aí lá você tem que ter liberação, tudo certinho. E nós tínhamos ido pro Egito com o Diante do Trono, em 2011. Então a gente sabia, conhecia mais ou menos, gente, mas estava completamente transformado, estava completamente diferente. Então lá é como se a política tivesse migrado e tava uma coisa assim, que muito policial à paisana, muito policiamento, muito cerco em cima de todo mundo que vinha. A gente não sabe dizer se eles escondem alguma coisa, a gente não sabe dizer qual que é o assunto, mas assim, eles logo apreenderam todo mundo no aeroporto. Botaram o Daniel pra lá, equipamento pra lá, a gente, vem pra cá. A gente tava com uma equipe de umas 8 pessoas. Aquele ambiente, aquela sensação de estar fazendo algo errado e a gente sem entender o que foi, por ter permissão, por ter o equipamento. E não pode isso, não pode drone. E levar o Daniel lá para dentro, para um quartinho. Ele falou, não, eu não vou entrar. Não, eu não vou entrar aqui. Eu sou alemão, eu vou ligar agora para o consulado alemão. Você acha? E ele, não vou entrar. E foi isso que salvou ele, porque eles teriam colocado. E a gente depois se informou sobre episódios assim. E tiveram pessoas que ficaram lá meses. Tiveram pessoas que ficaram lá dias, nesses lugares que eles seguram a pessoa por alguma suspeita aleatória, né? Que eles não devem nada para ninguém pro mundo. Então, assim, uma situação muito extrema que a gente passou. Aí, beleza, no aeroporto, conversando e tal, eles viram nossa índole, só que era realmente questão religiosa. Porque o nosso filme, ele era cristão. E aí a gente tentando ajudar. Não, então, ela é cantora. O Daniel falando, olha, ela é cantora. A gente vai fazer vídeos aqui pra ela, pro canal dela também. Dá uma olhada. E o último vídeo que eu tinha lançado chamava Jesus. Então não me ajudou em nada. Agora mesmo que não vai entrar. E era muito curioso, porque era uma agitação. A gente percebia. Tinha um policial que vinha e falava, não, tudo vai ficar ok, tudo ok, tá tudo tranquilo. Aí vinha um outro, falava com ele. E agora tudo mudava. Então, tudo que tinha sido liberado era, de novo, apreendido. E, assim, acho que foi uma das vezes que eu percebi mais de perto a batalha espiritual, assim, na minha pele. Tanto que a gente agora tinha sido liberado no aeroporto. Nosso equipamento grande ficou todo no aeroporto. Só que, na última hora, o Daniel falou assim, eu vou levar essas câmeras aqui, umas câmeras mais portáteis. Elas são de cinema, mas elas não têm o tamanho das outras câmeras que usávamos. O Daniel falou, eu vou levar como uma espécie de plano B. E foi isso que passou no aeroporto. Então, nós tínhamos o plano B com a gente, enquanto estávamos conversando com os policiais e guia para a liberação do nosso equipamento que tinha ficado apreendido. O drone mesmo. No final, eles nos devolveram no nosso retorno ao Brasil. E todos os outros casos... Eles só devolveram quando vocês voltaram? Drone só na volta. E tiveram casos que as pessoas falaram assim, eles não devolvem drone. Normalmente eles não devolvem, eles apreendem e ficam com drone. E no nosso caso, eles devolveram no final das gravações, no retorno pro Brasil. Os takes do Egito todo, todos vocês gravaram com a câmera portátil? Portátil. E assim, se você olha a qualidade, você não diz, você não acredita. Equipamento que a gente tinha e que a gente falou assim, vamos levar só pra gente poder ter em último caso. Porque o filme é muito assim, você tem a equipe A, a equipe B, a equipe móvel. Então, te dá um pouco mais de velocidade para gravar. Então, a gente tinha esses equipamentos, só que a gente não achou que necessário. Mas um dia antes, o Daniel falou, vou botar na mala, vou incluir, vou levar. E aí, beleza, vencemos, todo mundo pálido, todo mundo assim, meu Deus, o que foi isso? Grande livramento, sim, legal. Aí, fomos gravar. Gravamos na frente das pirâmides, gravamos num outro lugar, que para nós era assim, um lugar meio de esconder, tinha umas ruínas, tá? Só que nós fomos descobrir lá que lá era o verdadeiro local sagrado para eles. Lá para eles era mais importante do que as pirâmides. Então, assim, pensa uma pessoa que foi revistada e foi olhado tudo nosso, como se a gente fosse criminoso. E aí, o que eles liberaram a gente agora usou. Então, isso a gente pode entrar? Pode entrar com isso. Filmamos e tal. Só que aí, nesse dia, a gente estava finalizando com uma cena que um carregava o outro. Como se tivesse tomado um tiro e carregava o outro. Algum policial não gostou dessa imagem. Ou seja, saindo de um monumento do Egito, baleado. Ele não achou que isso seria bom para o Egito. A gente não sabe entender o que aconteceu,
que agora eles fizeram um cerco em nossa volta. E ligação de rádio, chamaram o Daniel pro lado. E eu comecei a ir orando em línguas. Senhor, tem misericórdia, guarda. E ele ligava para uma outra polícia que não atendia. E um falava assim, não, libera, libera. Apagaram imagens nossas. Não, essa imagem aqui não gostei, apaga. E a gente perdeu imagens, perdemos imagens. E não, isso não pode. Não, é porque vocês estão como se a gente estivesse ridicularizando o Egito. Como se a gente dissesse que eles estavam... que eles mataram aquela pessoa, que eles balearam. Sabe? Como se a gente estivesse falando contra o povo. Então eles se sentiram ofendidos ali. Pronto, agora pra gente reverter aquela situação, eles ficaram ali 1 hora com o Daniel em Dias volta. tensos, né? Vocês ficaram Muito. quanto tempo no Nós Egito? ficamos 1 semana. Eu fiquei... Meu Deus, parece que ela tá contando a história, assim, de um ano, né? De tanta isso coisa que assim, aconteceu. num dia. Gente, eu voltei 2 dias antes por causa das crianças, pra gente não ficar tanto tempo longe deles. Então eu voltei e eles continuaram ainda mais 2 dias. Gente, teve assim, lá pro 4º dia, a gente não tinha estômago pra sair. Ninguém mais tinha coragem. A gente era tão pressionado, assim, cada lugar que a gente ia, pensa, de uma esquina pra outra, tinha um posto policial que eles chamavam, a gente dava uma carteirada do guia. E não pode querer olhar as imagens. E a gente, assim, sendo olhado com essa hostilidade, sabe? E o guia falando, eu trabalho aqui 40 anos, aqui no Egito, todo mundo me conhece, mas eu estou já com meu estômago doendo de trabalhar com vocês. E o que vocês estão fazendo? E a gente sabia que era por causa do cunho espiritual, do propósito pelo qual a gente estava gravando. Porque no filme a gente fala contra os princípios do Egito, né? De forma, assim, romântica. A gente aborda, sim, o fato do Egito, da história do Egito, e o que o Egito significa, e o que o Egito representa, e contra esse sistema persegue a igreja de maneira silenciosa. E a gente percebeu essa perseguição na nossa pele. E nesse dia foi demais, porque eles queriam prender a gente, pediram o nome do nosso hotel, pediram o quarto onde a gente estava. Eu falei, gente, eles vão atrás da gente. Tanto que teve um dia lá, tipo, 10 horas da noite, toca o telefone do nosso quarto. Falei, eles estão só confirmando. Nesse mesmo dia, desse lugar do santuário, nesse mesmo dia toca 10 horas da noite. Falei, meu Deus, eles só querem confirmar que a gente tá no quarto. Vamos subir aqui. Sabe quando você começa a ficar... E olha, eu e o Daniel, a gente tem... Olha, difícil você botar a gente com medo ou botar a gente intimidado. Não tem. A gente é muito assim animado e um anima o outro e vamos pra cima. Ainda mais as coisas de Deus. Não tem tempo ruim. A gente leva piano pro meio da água, igual a gente já fez. A gente sobe montanha. Não tem tempo ruim. Mas naquele dia tava todo mundo muito pressionado. A gente tava assim, abalado. Aí eu chamei todas as intercessoras que trabalham com a gente. Falei, olha, ora por nós aqui, cobre a nossa vida. Aí elas mandaram um áudio gravado com a oração. Eu encaminhei para todo mundo do grupo. E ali a gente renovou a coragem para filmar no próximo dia. E os meninos ainda ficaram mais 2 dias para filmar lá. E foi assim, muito dolorido. Aí o que aconteceu? A gente recuperou as imagens que eles mandaram apagar. Só que aí, a gente ia ter que passar de novo pela polícia para sair do aeroporto. Lá no aeroporto, ninguém entra se não for viajar. Então, o Daniel agora ia me deixou na porta do aeroporto, eu com a HD recuperada. Com a HD com todas as imagens recuperadas. E tive que entrar no aeroporto sozinha. E fazia a viagem toda de volta pro Brasil com aquela HD, Nossa. com aquelas imagens apagadas. Entende o nível, tipo assim, de estresse que a gente estava? Foi muito estressante, foi muito desafiador. Porque a gente percebia assim, o mundo espiritual ali no físico, no real, lutando contra a gente e não querendo que o negócio acontecesse. Como é que surgiu essa ideia do Daniel de criar esse filme? E conta também um pouco, pra quem não conhece, resumidamente, sem dar spoiler, a sinopse do filme. Sim, o Daniel, ele já sempre recebeu o convite de Hollywood para trabalhar. Quem conhece o Daniel sabe, ele tem todo o porte assim, de ator. Então, sempre na Alemanha, ele era convidado, só que os pais dele não liberavam ele para fazer. E ele, assim, pensa, um jovem que tinha ali, talvez, uma realização de um sonho, né? Então, ele sempre teve isso no coração dele, esse chamado, esse desejo pessoal de realizar algo nessa área. Mas então ele falou assim, então vou fazer para Deus, então que seja para eu servir ao Senhor. Então a gente começou, durante a pandemia, ele começou a escrever o roteiro. E assim, trabalho, porque o roteiro é muito detalhado, tem que estar muito bem amarradinho para você começar a filmar, senão não encaixa. Principalmente quando você filma um longa desse tamanho, você não começa a primeira filmagem de acordo com o que as pessoas vão assistir. Não é na ordem cronológica. Não é na ordem cronológica. Às vezes você está começando o dia 1,
mas filmando a cena 30. Então, para você depois, no final, montar esse quebra-cabeça, tá todo mundo com a roupa que dá sequência, os gestos, os locais. Assim, é muito desafiador. Eu acho que foi o maior projeto da nossa vida, que envolveu todos os dons que a gente tinha e dons novos que a gente desenvolveu. De fato, fala assim, tá ali um projeto que incluiu tudo. Seja na área da logística, design, filmar a questão de direção de fotografia, tanto que a gente foi premiado lá nos Estados Unidos, e não como filme estrangeiro, concorrendo com filmes americanos para direção de fotografia. Eu falei, gente, que coisa linda. Por quê? Porque você não tem equipe cristã que trabalhe no cinema. A gente precisou formar uma equipe. A gente precisou fazer acontecer. Nós fomos os pioneiros. Não tem um filme cristão brasileiro para você assistir. Brasileiro você não tem. Então, assim, a gente percebeu esse mato fechado que o pioneiro tem que abrir, entendeu? Então, ele tinha sempre essa visão dentro dele. E aí, então, começou a escrever. Botamos o pé na água, né? E eu sempre falava, Senhor, como é que vai ser? Porque o recurso é muito alto. A gente fez caminhos, assim, como eu falei, a gente não põe limite para servir a Deus. Senhor, tudo teu, é nosso, vamos fazer, vamos somar. Mas, assim, foi uma construção, de fato, esse projeto para ele começar e terminar, porque a gente não queria dar o primeiro passo e depois não ter o recurso para finalizar, ou dar o primeiro passo e depois não ter as passagens para fora. Então a gente teve que comprar as passagens para fora, montar a logística, ter o pessoal todo ali com a gente, formar as pessoas, fazer esses testes. Convidar também os atores. Convidar os atores. Meu Deus. Isso. Aí foi muito legal que a Bruna participou, que deu certo um dia. Bruna Carla tá com a gente no filme, que foi muito legal, porque ela tava vindo aqui na MK, a gente se encontrou aqui, ela participou. Também o Felipe Fogossi, que atuou na Globo. Então, assim, foi muito legal ter trabalhado com ele, porque, assim, o profissional, né, gente? Tudo que a gente planejou de fazer, filmar com ele, a gente conseguiu no tempo certo, cravado, no timing. Então, foi muito maneiro ver, assim, a diferença, porque a gente estava com muita gente iniciante, a gente estava com muita ajudante que não tinha experiência, porque não tem como ter experiência no cinema cristão, porque ainda não existe aqui no Brasil. Então, esse eu acho que foi o nosso maior desafio, de ter que lidar com todas as debilidades, de começar do zero um projeto, mas fazê-lo um projeto bom, excelente, porque a gente não queria essa história cristã do filme que você já sabe o final. Você já sabe que no final o marido vai voltar para casa porque a mulher orou e todos vão para a igreja e vai finalizar o filme assim, glória a Deus. Ou então o filme do esporte, que no final o time vai vencer, mesmo que ele não tenha ganhado. Resumindo, não tô assim querendo ridicularizar, mas eram coisas que a gente falava assim, poxa, eu queria fazer diferente. Poxa, eu queria sair da caixa, eu queria fazer as pessoas pensarem, eu queria fazer algo de aventura, que fosse ficção científica. É uma proposta completamente nova para a área cristã. É bem aventura o filme, né? Aham. Ai, gente. E fala pra galera onde é que tá disponível, Isso quem aí. quiser assistir. E assim, tá de graça para você assistir no Amazon Prime. Pode assistir lá, você não vai precisar pagar nada. A gente teve um período alugando e tal, porque tem que fazer o protocolo passo a passo. Mas hoje você pode assistir na Amazon Prime de graça, vai colocar Código do Armagedon, vai poder assistir. E deixa o comentário, bota a estrelinha, tudo que você puder fazer para somar forças é muito importante. Faz um cinema na sua igreja aí, Isso aí. chama a galera. Chama a galera, é um filme também que você pode usar para chamar a galera em casa que não conhece a Deus, que às vezes a pessoa não vai para um culto, mas vai assistir um filme. Então a gente também percebeu a importância de usar como área de evangelismo. Não tem na área cristã. Então, brasileira. Então a gente tem esse sonho de fazer mais produções. A gente já tem um segundo filme, já está em fase de edição. É um filme de final dos tempos também, que tá o Daniel e o Davi, o nosso mais velho. E tá Gente, o Daniel, o Davi. O Davi tá participando junto com o Daniel, tá bem legal a história, diferente. A gente sempre tenta colocar algo diferente, assim. Qual que é a história? A história chama Até que o Fim nos Separe. É uma história que a gente chama de acontecimento, que algumas pessoas não estão mais ali, mas eles dois estão por um propósito. E eles têm essa missão. E eles precisam, então, sair de um lugar e ir para o outro para salvar mais pessoas, para trazer mais pessoas para esse lugar onde eles serão salvos, vamos dizer assim. Então, é um filme de final dos tempos, de apocalipse. É bem legal, é bem diferente, assim. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar avisando aí período de lançamento, onde a gente vai estar lançando.